Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso curso de aconselhamento em dependência química. Hoje é a nossa primeira aula. E como nós já havíamos dito antes, a nossa primeira aula, ou melhor, o nosso primeiro módulo são módulo de conceitos. A nossa primeira aula de hoje, dentro desse primeiro módulo, é uma aula de conceitos gerais sobre substâncias e sobre drogas. A gente vai depois falar no módulo apropriado de cada droga de abuso específica, que são as drogas que nós iremos estudar, as drogas que causam dependência, mas por hora é só entender os conceitos gerais. Eu quero começar com uma pergunta, um questionamento, uma reflexão. As drogas são realmente drogas? A gente conhece esse termo droga como algo que não presta, algo que faz mal. Então vem a pergunta: as drogas, as substâncias, são realmente uma droga ou umas drogas? A palavra droga, ela tem a sua origem no holandês antigo. Nosso idioma sofre influência de muitos outros idiomas, de muitas outras línguas, principalmente do latim, grego, e aí tem influência indígena, influência africana. E essa palavra, como poucas palavras, essa aí, não só no português, mas no mundo todo, a palavra droga no holandês antigo significava folha seca. Por que folha seca? Porque eram das folhas, eram dos vegetais, que se obtinham as diversas substâncias. Então, no holandês antigo, quando se falava droga, se imaginava numa folha seca que iria se extrair as substâncias. A palavra hoje tomou vários sentidos e várias conotações. Dentro do âmbito profissional, do âmbito médico, psicológico e de aconselhamento, ao qual você está ingressando agora, a palavra droga significa qualquer substância capaz de modificar uma ou mais funções do organismo. Inclusive, essa definição, esse conceito adotado pela Organização Mundial de Saúde. Qualquer substância capaz de alterar uma ou mais função do organismo. Existem várias classificações e várias divisões e vários estudos sobre substâncias, e a gente vai pegar as principais, aquelas que mais nos interessam. A primeira divisão que a gente pode fazer no universo das drogas é aquelas drogas que são benéficas e aquelas drogas que, para o corpo, para o físico, elas podem ter algum ganho, elas podem ter algum resultado positivo, mas para o corpo elas são consideradas maléficas. Nós temos então as drogas que são os fármacos, são substâncias que depois de vários estudos, várias pesquisas, vários experimentos, vários ensaios clínicos, normalmente eles fazem estudos separando pessoas e testando, então são substâncias que compõem as medicações. O remédio é feito os medicamentos são feitos através de fármacos, de substâncias que depois de um estudo prolongado e exaustivo foi considerado como benéfico ao ser humano, benéfico ao corpo, benéfico ao organismo. Então o fármaco é uma droga, mas uma droga que tem a finalidade de promover o bem-estar, de aliviar a dor, de aliviar o sofrimento, de trazer algum conforto, de curar uma enfermidade ou promover um tratamento. Essas são as drogas classificadas como fármacos. De um outro lado, nós temos hoje, que nos interessa, eu já falei que essas classificações podem ser muitas, mas o que nos interessa do outro lado são as chamadas drogas de abuso. São as drogas que ela tem por objetivo trazer alguma satisfação psíquica
alguma mudança na personalidade, alguma alteração da personalidade, e elas promovem algum prazer, mas são substâncias que não há indicações ou margens seguras de uso. Elas tanto podem fazer mal, com mínimas doses ou com uma dose um pouco mais elevada, mas, além disso, são drogas reconhecidamente causadoras de dependência. As drogas de abuso, foco do nosso estudo, elas já foram chamadas de tóxicas. E alguns ainda fazem essa divisão entre fármaco e drogas farmacológicas e drogas tóxicas. O termo tóxico é tudo que faz mal ao organismo, tudo que prejudica o organismo. Se a gente tem contato com um ambiente poluído, o monóxido de carbono, por exemplo, normalmente a gente vai ter algum transtorno respiratório, a vista pode começar a coçar, ficar vermelha, lacrimejar, porque o ambiente está intoxicado. Hoje, aliás, é muito comum a gente usar o termo pessoas tóxicas, ou seja, são aquelas pessoas que fazem mal. E as drogas de abuso, elas, na sua grande maioria, são drogas tóxicas. A exemplo do cigarro. Aliás, o cigarro é uma droga altamente tóxica. O próprio fabricante é obrigado a colocar no seu produto que ali tem mais de 4.700 substâncias tóxicas e que fazem mal à saúde. A gente já volta a perguntar mais uma vez, se as drogas de abuso são substâncias que prejudicam o organismo, a gente vai ver isso com detalhe, como prejudica o corpo, em cada droga específica, por que as pessoas usam? Por que as pessoas são levadas a consumir aquela substância? Será que elas têm alguma vantagem, algum ganho, alguma coisa boa pode acontecer a partir desses usos? Uma coisa para a gente pensar e discutir. Dentre os fármacos, aquelas drogas que estão nas farmácias, existe uma classe de substâncias chamada de psicotrópicos ou psicoativos, que também, no nosso entender, são drogas de abuso porque causam dependência e trazem prejuízo ao corpo de acordo com diversos estudos. Mas elas podem ser administradas dependendo de que um profissional de medicina julgar, balançando aí a relação custo-benefício, julgar necessário por um período curto de tempo. Isso seria o certo. Por um período de curto de tempo, aquela droga ser administrada com rígido controle. A receita é de guia azul, fica retida na farmácia, o consumidor ele tem que assinar ali, ele tem que botar os seus dados da identidade. O governo ele restringe a quantidade de caixas que se pode vender para um único indivíduo. Então há todo um controle em cima dessas substâncias. Então a gente viu drogas no sentido geral, drogas podem ser fármacos ou drogas de abuso. E uma outra classificação que a gente pode ver é substâncias sintéticas, semissintéticas e naturais. Começando pela última. Substâncias naturais é aquelas substâncias que se encontram livremente na natureza. A gente pode inclusive plantar, cultivar. E vai lá, colhe, um processo simples, caseiro mesmo, manual, de secagem de folha e passar o rolo sobre elas e esmiuçá-las e depois consumir num cachimbo. Isso acontece, a exemplo, com a maconha, que vem de uma folha de uma planta chamada cannabis sativa, e também com o cigarro quando ele é consumido dessa forma, quando não é industrializado. Mesmo a maconha ela pode sofrer um pouco de até uma industrialização simples quando se usa determinado tipo de papel, quando é usado para enrolar o baseado, para fazer o baseado. Esse papel que é usado é um papel que foi industrializado e inclusive a queima desse papel faz mal à saúde. E a maconha?
E o cigarro natural, o cigarro que não é industrializado, não chamaria nem de cigarro, mas o de cachimbo, enfim, a folha do fumo, que é natural, faz mal à saúde? Por ser natural, muitas pessoas acreditam que não faz mal. Isso não é verdade. Não é porque está na natureza que não faz mal. Existem muitas plantas na natureza que, se consumidas, matam. Há uma espécie chamada de comigo ninguém pode, que uma vez colocado na boca, fecha a garganta, impede a pessoa de respirar e, se não for socorrida de imediato, a pessoa morre sufocada. Nem tudo que é natural é bom. Existem aquelas sintéticas, que são as drogas que não existem, as substâncias não existem na natureza. O ser humano é que inventa, com a sua capacidade criativa, imaginativa e inventiva, que pode ser usada para o bem ou para o mal, cria uma substância completamente em laboratório, como é o êxtase, criada para causar excitação, para causar euforia. E, finalmente, as drogas semissintéticas. São substâncias que existem na natureza, mas até chegar ao consumidor final, ela sofre uma série de alterações e modificações e até melhorias. É o caso da cocaína, do crack e outras mais. O álcool. E a gente vai estudar esses termos, essas drogas, no capítulo apropriado, uma por uma. Por hoje, o entendimento do que é isso. O que é droga? Droga é uma substância capaz de modificar uma ou mais funções do organismo. Pode ser uma medicação ou pode ser uma droga de abuso. É o que nós vamos estudar, as drogas de abuso. Ela pode ser natural, ou ela pode ser inventada, ou ela pode ser uma mistura. Por fim, ela pode ser legal ou ilegal. A droga é considerada legal quando o seu comércio, a sua venda, o seu porte é permitido. Mesmo as drogas legais, como o álcool e o cigarro, elas só podem ser comercializadas com o devido recolhimento de impostos e vendida para maiores de 18 anos. Saiu dessa circunstância, a situação se torna uma infração legal e até mesmo um crime. Existem as drogas que nós já falamos, a exemplo do Rivotril e outros mais, chamados psicotrópicos. Psicotrópico, o termo psicotrópico ou psicoativo é porque ele mexe com a função cerebral. Ele pode acelerar, causando euforia, agitação, ele pode diminuir, causando depressão, ou ele pode despersonificar, é como se a pessoa criasse uma outra personalidade. A droga pode fazer uma ou outra coisa, ou pode fazer essas coisas tudo misturadas. E nós vamos ver isso também em detalhe num capítulo apropriado. Então, ilegal é aquelas drogas que o legislador disse que ela não pode ser consumida. A legislação não fala em consumo, fala em porte. O crime é portar, é ter consigo, porque considera-se que só ter com você já coloca em risco não só a própria pessoa que carrega, mas coloca em risco outras pessoas. O próprio porte já é crime. Vender, cultivar, plantar e vários outros verbos aí que impedem que essas substâncias circulem em um determinado território. A maconha hoje tem se estudado, tem se permitido alguns estudos para ver o que se pode fazer e usá-la com fins medicinais, transformá-la num fármaco. Por enquanto, continua sendo ainda ilegal. Eu acho que por hoje a gente já tem aí alguma informação para estar estudando. Lembrar vocês que essa aula vai estar resumida, escrita na sala de aula virtual no Zap. E se alguém tiver acesso a essa aula e quiser continuar nos acompanhando, tem que lembrar que pode se inscrever no curso através do meu Zap, com o telefone 21 97454 1877. Então, bons estudos para você e até a nossa próxima aula.